Primeiramente, muito obrigada a todo mundo por terem vindo assistir a gente também. A gente fica muito grata do interesse em poder ouvir a gente e aprender um pouquinho. Eu sou a Daniele, aquela é a Nicole e aquela é a Keila. Como a gente já foi apresentado, nós somos bolsistas da PUB, do projeto USP Recicla, do descarte de tubos de pasta de dente. Mas a gente tem uma certa compatibilidade com a farmácia, então a gente juntou os nossos projetos com o descarte de medicamentos. Então a gente montou essa apresentação e vai vir falar um pouquinho para vocês sobre a conscientização. Para quem não conhece, o USP Recicla é uma parte do projeto que faz com que a nossa universidade cresça, não só na parte de pesquisa, mas na parte sustentável também, já que são vários pilares que formam toda a dignidade de uma boa faculdade, e a sustentabilidade não poderia ficar de fora. Então tem vários projetos no USP Recicla, incluindo o nosso, que é sobre a sustentabilidade. E aí eu vou começar perguntando para vocês. Vocês sabem onde é que descarta os medicamentos? Na Droga Raia? É verdade, na Droga Raia. E sobre os tubos de pasta de dente? Vocês sabem onde descarta? Jogam no lixo comum? E também quando a gente tem um medicamento que ele ainda está cheio, mas ele está vencido. Vocês sabem onde descarta também? Na Droga Raia. Na Droga Raia também? Tá certo. E não sei se vocês conhecem a palavra, mas a gente chama essa embalagem do remédio de blister. A gente não pode descartar elas no lixo comum, porque elas também têm restos dos medicamentos e podem gerar uma contaminação no meio ambiente. Aqui, ó, o blister ali e as embalagens dos medicamentos. Todo lugar onde os medicamentos são armazenados, eles vão deixar uma certa fração deles. Então, vai ter uma contaminação e é por isso que a gente não pode jogar no lixo comum. Aqui no Brasil, é muito comum a cultura da automedicação, por conta de não ter o trabalho de ir no hospital mesmo por algumas coisas. Eu tenho certeza que todos vocês, pelo menos, vai ter uma caixinha farmacinha dentro de casa. Vocês têm uma caixinha cheia de remédio? Todo mundo tem. Aqui, ó, no Brasil, a gente tem a cultura da automedicação muito alta, principalmente com analgésicos, antitérmicos e os antibióticos, que são os que a gente mais tem em casa e, consequentemente, mais descarta. Aqui, ó, o Brasil subiu do 10º para o 6º país que mais tem a automedicação e que mais descarta os medicamentos. Mas a gente sabe que nem sempre é da forma correta e acaba tendo esse impacto ambiental muito grande. Aqui é sobre um estudo que realizaram em Ribeirão Preto, perguntando para as pessoas se elas sabiam como se faz o descarte do medicamento, se alguém já tinha contado para elas e se elas sabiam do impacto ambiental. E a gente pode ver que a maioria das pessoas não recebeu nenhuma orientação de como descartar os medicamentos, não sabia, mas sabia que eles eram tóxicos, podem causar efeitos ruins no meio ambiente. E aqui, sobre as pessoas que descartavam os medicamentos em casa, sem ser na Droga Raia, a gente... A propaganda. O estudo informou que a maioria descarta ou no lixo doméstico ou no vaso sanitário, e alguns no lixo reciclável. Independente disso, ainda vai ter um meio de contaminação, porque de um jeito ou de outro, esse medicamento vencido ou o blister vai continuar o caminho dele, ele vai continuar contaminando por onde ele passar. E aqui outro gráfico que a gente mostrou, falando que independente da idade da pessoa, ela pode ser contaminada pelos medicamentos e ter os efeitos adversos. Então, mesmo crianças e idosos sendo um grupo de risco maior, isso não tira a vulnerabilidade das outras pessoas também. E agora eu vou falar sobre alguns riscos do descarte inadequado de medicamentos. E um deles é sobre a formação das superbactérias. Quando a gente descarta os antibióticos, sempre tem uma população de bactérias e entre elas uma minoria vai ser as superbactérias. Quando a gente descarta o antibiótico, as bactérias normais são eliminadas e só as superbactérias que sobram. Se fica sempre nessa leva de antibióticos, as bactérias normais não vão poder prevalecer e quem vai prevalecer vão ser as superbactérias. Então a população de bactérias vai ficar cada vez mais forte, simplesmente por um descarte correto de um antibiótico. E também quando a gente descarta, esses medicamentos vão para o solo e vão poder contaminar também os animais da produção rural. E disso vai vir tanto na carne para sua casa quanto para os produtos que vão vir depois disso.
Então, não só contaminação do rio, contaminação da descarga, contaminação que vai para o próprio solo, indo de aterros também, gera esses efeitos adversos dos animais de fazenda e dos próprios animais domésticos. Quando a gente sai com eles, está toda a poluição no chão, então eles também podem ser afetados. E outro efeito adverso é a feminização dos peixes. Quando as pessoas descartam os anticoncepcionais pelo vaso sanitário, esses medicamentos são bombas hormonais e os peixes são muito sensíveis. Então, quando eles são descartados no vaso sanitário da descarga e chega no rio, eles acabam afetando os peixes e os peixes acabam trocando de gênero. Então, fica com uma superpopulação de peixes fêmeas e acaba com a população dos peixes. Então, por exemplo, isso afeta até a pesca, porque não vai ter peixe suficiente, os peixes não vão conseguir se reproduzir e aí não vai ter peixe suficiente, vai afetar até a economia. E nisso, com os peixes que foram afetados, eles também vão ser afetados pelos outros medicamentos. E nisso, com a pouca população de peixe que sobrou e foi pescada, quando virar um alimento para a gente, vai vir contaminado também e vai nos contaminar. Então, a gente pode ver que todo esse descarte correto gera um efeito dominó, um efeito cascata, que vai afetar a gente cedo ou tarde. Pessoal, além do que a Daniela tinha comentado, tem outro risco muito grande também, que é o consumo dos antineoplásicos, que são os remédios utilizados para o tratamento oncológico, ou seja, contra neoplasias malignas, que é o câncer. E eles, como eles agem a nível celular, eles vão apresentar um risco ainda maior. Tanto que na classificação de fármacos, eles estão na classe B, ou seja, eles apresentam uma grande toxicidade quando eles são descartados de forma inadequada, porque pode chegar a pessoas que não têm nenhum câncer e pode causar alterações no DNA e vários riscos de mutações, que muitas vezes podem ser irreversíveis. E infelizmente o nosso país ele tem um alto índice de câncer, então é um dos remédios também mais consumidos aqui no Brasil. Como a Daniela tinha comentado, a contaminação ela vai acontecer de diversas formas. Então a gente pensa em medicamento, a gente lembra do consultório médico, odontológico, ou da farmácia, ou hospital, mas os fármacos eles também são utilizados, por exemplo, para o controle de pestes nas plantações, né? E também para a criação de animais, questão hormonal, para controle de infecções no gado ou nas galinhas, enfim. Então, todos esses remédios que eles vão ser produzidos e vão ser distribuídos, eles vão estar presentes na nossa casa, nos consultórios e até nas plantações. E se eles forem descartados de forma inadequada, no lixo comum, como a lixeira do nosso banheiro ou lixeira da cozinha, eles vão parar nos aterros sanitários. Porque ainda em 2024, o Brasil, a maior parte do lixo é descartado em aterro sanitário. Por mais que eles coloquem ali uma lona e tentem fazer um controle da contaminação, não é um desenvolvimento sustentável, porque vai ter a produção de chorume, que uma hora ou outra vai alcançar o solo e vai chegar nos lençóis freáticos e vai voltar num ciclo vicioso para a gente, pelas nossas plantas ou para nosso próprio consumo da água também. Ou seja, além de prejudicar o meio ambiente, prejudica a sociedade, a nossa saúde e também a economia, porque a base da economia é a sociedade. Então, fazendo um paralelo com o curso de vocês. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre os tubos de creme dental. Eu tenho certeza que ninguém aqui descarta na privada, né? Porque senão também não ia funcionar depois, como os remédios são descartados. Mas muita gente, eu já fui em casa de parentes, até antes de entrar na faculdade, uma vez ou outra você já jogou ali no lixo do banheiro comum. Porém, o tubo de creme dental, ele é feito, da sua maioria, de 75% de plástico e 25% de alumínio, que são materiais que não são biodegradáveis. Ou seja, você vai levar mais de 200 anos para esse tubo de pasta sumir no meio ambiente. Enquanto ele estiver aqui, ele vai continuar contaminando com os resíduos, porque a pasta de dente ela pode ser tóxica também se a gente ingerir, e também com o próprio plástico, o próprio material. E um dado de 2017 pela ABPEC demonstrou que foi consumido mais de 4,8 bilhões de reais em pasta dental. Isso gerou quase 130 mil toneladas de volume de lixo produzido. Isso em 2017. Esse dado vem aumentando cada vez mais, porque o Brasil, acho que vocês fazem economia e administração, vocês devem saber que a indústria de produtos cosméticos e higiene pessoal é um dos mais fortes aqui no Brasil. Então a gente gera muito lixo por dia. Isso porque todo mundo, né, assim, em tese, escova o dente 3 vezes por dia. Nem todo mundo tem acesso à pasta de dente aqui no país ainda, mas no geral a gente consome muito esse produto. Então a gente vai gerar a todo momento, em toda a nossa vida, esse tipo de lixo. E como eu havia comentado, 75% do tubo de pasta de dente ele é feito de plástico.
esse plástico é o polietileno. E aí tem uma diferença, tem a tampinha e tem o corpo do tubo de pasta de dente. O tubo normal, ele é feito de polietileno de baixa densidade. E a tampinha, como é mais dura e tem que ser mais resistente, é um polietileno de alta densidade. Então algumas empresas acabam não reciclando as duas juntas. Só que a empresa que a gente vai descartar depois no final, levar esses tubos que vão ser recolhidos aqui na unidade, eles estão recolhendo tanto o tubo normal quanto a tampinha. E também tem o papelão da embalagem limpo, que eu vou pressupor que todo mundo aqui está fazendo o descarte em casa, separando o papelão, tipo o papelão de caixa de sapato, e aí você coloca o papelão da pasta de dente também. E aí tem outros elementos que não são recicláveis, a própria pasta de dente, por isso que a gente pede para vocês, quando for descartar, deixar ela mais vazia possível. E a embalagem de papelão quando ela for contaminada com pasta de dente. Algumas empresas que vai ser passado para recolher esses tubos de pasta de dente, na região de São Paulo, é a Ecofor. Vocês podem entrar também no eCycle, que é um site, ecycle.com.br, e pesquisar que vai ter o descarte de vários resíduos, não só da pasta de dente, mas também de outros. E eles, além de falar o resíduo que você vai descartar, eles dão a indicação para vocês. Eles dão a indicação certinho. A Ecofor, ela ficava em Santo André, porém a unidade se mudou para Bom Jesus dos Perdões, aqui em São Paulo, e eles vão fazer esse recolhimento. E é uma empresa de reciclagem de tubos de creme dental, porém, como é um produto muito específico, eles não reciclam só o tubo de creme dental. Eles vão reciclar também frascos de shampoo, frascos de condicionador, enfim, eles vão pegar todos esses plásticos, né, esses resíduos, e eles vão passar por uma linha de produção. Então, além de você contribuir para o meio ambiente, você ainda tem a geração de emprego, né, das pessoas que trabalham na linha de produção da reciclagem e de empresas também. Infelizmente, como a palestrante tinha comentado antes, é uma coisa muito fraca no ramo da economia no Brasil aqui, a parte de reciclagem e desenvolvimento sustentável. Então, a Ecofor é uma das únicas empresas aqui em São Paulo e o descarte deles não fica restrito só à pasta de dente, mas também aos frascos de shampoo e frascos com condicionador. E, assim, não explicando detalhadamente, né, a parte da indústria, mas eles vão pegar esses frascos de tubo de pasta de dente, shampoo e condicionador, eles vão fazer 3 lavagens, vão passar por uma secadora ali na linha de produção e depois eles vão prensar em máquinas de compressão em alta temperatura. E uma coisa muito importante que eu vi nos vídeos deles demonstrando como eles fazem é que eles reaproveitam todos os resquícios que sobram. Então, se sobrou ali na linha de produção, fiz uma placa de 3x3 e sobrou um pouquinho, ela volta para o início da máquina de produção e ela é prensada novamente para ser reaproveitado ao máximo. E a Ecofor, ela faz a produção de telhas ecológicas, de móveis, de pias de banheiro, pia de cozinha ou até mesmo blocos de construção com esse material que ia ser descartado no meio ambiente e ia prejudicar. Porém, infelizmente, ainda não existe uma legislação específica para os tubos de pasta de dente no Brasil. É englobado com vários outros tipos de produtos. Mas a gente quer trazer aqui para vocês a importância de descartar, de recolher em casa, de ir juntando e trazer aqui para a nossa unidade. Porque isso vai trazer grandes malefícios, como a Daniela tinha comentado e eu também comentei com vocês. Bom, como a Keila estava falando, como não existe ainda a legislação para o descarte dos tubos de pasta de dente, mas nós já temos algumas leis a respeito do descarte de medicamentos. Então vamos lá. No Brasil surgiu uma lei em 2010 e aí começou a se falar, provavelmente todos sabem, sobre o conceito de logística reversa. Esse conceito de logística reversa, ele é imprescindível que todas as pessoas, todas, desde o fabricante até quando chega no nosso consumo, para o próprio consumidor, ele tenha a noção da importância do descarte correto desse medicamento. Então, só a partir de 2020, que foi, através de uma legislação, garantido a implementação desse conceito de logística reversa, porque até então ele era no conceito apenas. Como funciona esse conceito de logística reversa? Esse conceito de logística reversa se inicia com o fabricante e ele realiza a distribuição. Quando chega nas farmácias, no caso dos medicamentos, esses medicamentos chegam nas farmácias e é distribuído para a gente. Na maioria das vezes, inclusive, sem receita. Aí que entra a parte mais importante, a nossa consciência. A gente consumiu esse medicamento. Muitas vezes, eu acredito que se vocês procurarem bem na casa de vocês,
vai ter um medicamento vencido, ou vai ter um antibiótico, por exemplo, que você usou quando foi extrair o dente, por exemplo, e não vai mais ser utilizado aquele medicamento. E aí a gente não sabe o que fazer. Então, pois bem, hoje vocês vão saber o que fazer aqui. A gente vai e leva para os pontos de coleta. Em Ribeirão Preto nós temos alguns pontos de coleta e vamos passar para vocês. Inclusive, a professora disse mesmo ali, na Droga Raia tem. E aí, esses vão para o ponto de coleta, você faz o descartamento. E esses pontos de coleta, eles devem saber como fazer o armazenamento e a distribuição correta para os lugares onde vão ser destinados os medicamentos e não em uso mais. Então, ou vão para a incineração, que geralmente é o mais comum, ou vão para o depósito adequado nos aterros sanitários de classe 1. Em Ribeirão Preto, como funciona a legislação? Desde 2015, Ribeirão Preto já impõe a obrigatoriedade na coleta. Então, as farmácias são obrigadas a recolher esses medicamentos quando você usa. Então, se você chegar numa farmácia, ela deve pegar seu medicamento. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, isso não acontece, mas nós vamos mostrar aqui para vocês alguns pontos que realmente não, se você chegar, não vai perder o tempo realmente de fazer o descarte. Mas é bom todo mundo saber que é por obrigatoriedade e as farmácias devem receber seu medicamento. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem muito bem no mapa, mas a gente pode disponibilizar depois para eles, né, professora? O mapinha tem nas localidades, inclusive dá para procurar na internet, né, Dani? Tem um site. Se você colocar lá farmácias que recebem medicamentos, ela vai aparecer a mais próxima da sua casa. Então, aqui na região, inclusive, tem uma próxima, a Droga Raia aqui mais próxima, ela recebe o medicamento. Então, uma série de indústrias farmacêuticas estão fazendo o recebimento. A Droga Raia, a Drogal e a Drogaria São Paulo, que são as maiores aqui da região. E aí, como eu disse, nada disso vai funcionar se apenas existirem os pontos de coleta. Essa é uma parte muito importante, porém a gente tem que ter a nossa consciência da gente ir lá e levar esse medicamento. Então, a gente tem que pensar em alguns pontos. Realmente, a gente está utilizando o medicamento na quantidade certa? Quando eu falo, às vezes a gente fala assim, vai na farmácia, você vai comprar um medicamento para sua mãe, por exemplo, que ela pediu, sei lá, um Eno para o estômago, beleza. Você comprou. Você viu lá que está na promoção. Inclusive, muitas vezes eles colocam na promoção, Dorflex na promoção. Você vai lá e pega, vou pegar 2 cartelinhas para eu guardar. Realmente, a gente tem que repensar. Realmente eu preciso de 2 cartelas de Dorflex? Eu realmente preciso desse medicamento nesse momento? Será que eu não estou sendo exagerado? E é isso que acontece muitas vezes. Inclusive, as pessoas, como a Dani falou, costumam ter a farmacinha dentro de casa. Acredito que todo mundo já tem ou já conheceu alguém que tem essa farmacinha dentro de casa. Então, a gente conta com anti-inflamatório, com analgésico e muitas vezes o antibiótico, que a gente sabe que é um dos piores, né, na classificação ali para fazer o descarte. E não deve ser consumido assim de forma sem receita médica, no caso. Então, a gente pensou em algumas alternativas para fazer essa diminuição desses resíduos, né? Porque não necessariamente você vai tomar a cartela toda do medicamento. Como eu havia dito antes, se você for fazer uma extração do dente, às vezes o dentista vai pedir para você tomar antibiótico por 3 dias. E o medicamento que às vezes vem no frasco ou vem na cartela, no blister, é para mais disso. Às vezes é por um tempo maior. E aí o que você vai fazer com o restante desse medicamento? Então, o importante é você levar no local certo, caso tenha um ponto de coleta. Mas a gente também estava pensando em fazer o fracionamento, principalmente nas farmácias populares e nos postos de saúde, onde o medicamento é distribuído para a população mais vulnerável. Então, a gente pensa em fazer o fracionamento desse medicamento. As pessoas que trabalham nesses postos, elas deveriam saber a quantidade de tempo que essa pessoa vai tomar o medicamento e a quantidade que ela deveria levar. Então, isso facilitaria muito, muito, muito se essa porção fosse fracionada para a pessoa e fosse destinada à quantidade correta que ela deveria usar no período de tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar se realmente toda essa necessidade do medicamento a gente precisa de completamente todo o blister completo, ou se a gente consegue fazer esse fracionamento. Inclusive, melhoraria na economia também, porque se a gente faz um fracionamento, às vezes um blister poderia ser distribuído para 2 pessoas, o que resolveria numa economia. E aí, como a gente estava falando, porque às vezes vocês estão aqui, é que vocês já sabem mais importante da sustentabilidade, o quanto é importante. Mas às vezes assim, por que a FEA precisa receber uma palestra sobre descarte de medicamentos? Por que precisa receber uma palestra sobre sustentabilidade ou sobre alguma coisa da área da saúde? Eu acho que é importante porque todos nós, como profissionais e pessoas
que estamos no meio acadêmico, pessoas que podem multiplicar o conhecimento, nós devemos saber essas informações e devemos compartilhar com as outras pessoas. Porque, como a gente viu, isso não acarreta apenas no âmbito da saúde pública. Isso acarreta no âmbito da economia, quando a gente fala sobre a cadeia dos peixes, afeta a economia de determinadas regiões, afeta inclusive a economia do país, porque se a gente mais pessoas doentes, devido ao uso também inadequado de medicamentos, acarreta num problema financeiro para o governo e tudo mais. Então a gente tem que pensar que o comprometimento dos profissionais da saúde e de outras áreas da população é de extrema importância para que esse projeto tenha sentido e para que tudo isso seja colocado em prática. Então a gente gostaria de agradecer muito por vocês terem aceitado a nossa palestra, por terem nos convidado, e eu espero que vocês se comprometam e passem a informação para frente, né? Porque a gente está fazendo realmente um trabalho de formiguinha, mas que quando mais pessoas aderirem a esse trabalho, né, a gente pode pelo menos mudar um pouco a realidade, pelo menos do campus, né? Então é importante que vocês participem. A gente está deixando a nossa caixa, deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se todo mundo consegue ver. A gente está deixando a nossa caixa aqui de descartubos, então a FEA vai passar a recolher também os tubos de pasta de dente. E depois, no final, a gente vai vir recolher essas caixas para a gente fazer a destinação correta, vai destinar para essas empresas que fazem a reciclagem e a produção de alguns materiais. Inclusive, uma delas tem parceria social, né? Então, é parceria com ONGs. Então, o dinheiro destinado à venda desses produtos, muitas vezes, é revertido em doações. Então, é um trabalho muito importante e eu espero que vocês participem e tudo mais. Inclusive o de blisters, né, meninas? O de blisters também, a farmácia está fazendo o recolhimento. O professor já avisou que ele vai fazer também aqui uma caixinha específica para a separação dos blisters. Então eu espero que todo mundo participe. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por vocês ficaram aqui até agora. Eu sei que é um momento de fome e tudo mais. Só queria deixar claro que também a Faculdade de Farmácia, que a professora Marilisa, nossa parceira nesse projeto, eles têm, lá podem ser descartados os medicamentos lá na farmacinha popular deles lá. E isso é aberto para a população aqui do campus. Não é aberto para toda a cidade, porque senão eles não dariam conta. Tudo bem? Então, só queria, porque às vezes a gente não sabe, fica pertinho, de repente fica fácil. Além da farmácia. Como? Sim, sim. Exatamente. Aí tem a farmacinha, eles vendem tudo. Muito obrigada, viu, pessoal? Nossa, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho, né? Extremamente importante, porque que a FEA tem que receber, todos têm que receber, a sustentabilidade é transversal, né, professor? Então a gente precisa mesmo, né, dessas informações, né? Além de ser, né, algo assim muito próximo, muito pessoal, né, que vai, né, aí nessa questão da mudança de hábitos, né? Então está dando assim informações valiosas. Eu mesma tinha muitas dúvidas sobre isso. Uma vez fui na farmácia São Paulo, né? Na drogaria São Paulo, e claro, levei lá e tal, mas aí eu perguntei lá assim, mas o que faz com isso? Eles não souberam dizer, não. Então eu fiquei assim, muito assim, frustrada. Será que realmente há uma reciclagem, um reaproveitamento, né, disso? Então hoje assim esclareceu, né? E eu tenho inclusive dúvidas pessoais, não sei se vocês conseguem responder em relação aos exames, às radiografias, porque eu tive uma doença grave e fui acumulando muitas coisas, aquilo tem nitrato de prata. Eu li, né, e tal, mas eu não consegui ainda encontrar um lugar que faça descarte, né? Os lugares que fazem os exames, né, enfim. Né, mas isso aqui foi excelente, né? Pasta de dente eu não tinha nenhuma noção, vou trazer aqui. Então, gente, muito obrigada aí, né, por esse trabalho, né, e parabéns. Então, a gente tem multiplicadores, na verdade. Você leva para casa, para os amigos, para os irmãos, tudo mais. Trazer os tubos também, por favor. É isso mesmo, já Vocês têm uma noção da relação do descarte? Eu acho que deve ser levado para os laboratórios onde são realizados Onde são realizados, são sim, realizados tá. os exames.
Eles já têm Porque- outros materiais lá, né? Por exemplo, o nosso filme odontológico, que não usa muito hoje em dia porque ele é mais antigo. Tem uma lâmina de chumbo e lá na faculdade tem um lugar adequado de descartar cada parte do filme radiográfico. Então tem que ser no lugar onde a senhora que tirou a radiografia. Eles têm que aceitar, assim. Porque assim, normalmente o próprio consultório odontológico é obrigado o dentista a ter um acordo com uma certa empresa que vai recolher esse material. Sim, porque Então, é normalmente tóxico mesmo. o lugar radiológico vai ter uma parceria com uma empresa e ele vai poder distribuir